Fala, povo lindo! Sejam bem-vindos ao Escavador do Conhecimento. O meu nome é Jéssica Garcia e o tema central deste vídeo será as reformas religiosas. O tópico de hoje será a Reforma Protestante. A maioria dos fatores da Reforma Protestante está relacionado aí com as condições políticas e econômicas da época, né? As mudanças sociais, econômicas e políticas, a guerra, a peste, o despovoamento do campo e a urbanização. Também teve aí o cisma da Igreja Ocidental, né, depois do exílio de Avignon, de 1305 a 1337, e nas consequências, né, Legate Caser, a divisão das obediências em dioceses, né, que houve ao mesmo tempo 2 bispos e 2 cúrias, e 2 estruturas eclesiásticas contrapostas. Em alguns momentos, houve até 2 abades. Tiveram aí, então, também diversas controvérsias. A rivalidade entre os sacerdotes seculares e religiosos, né? Problema, privilégios e precedência, em suma, nas pequenas cidades com muitos conventos. Relaxamento da disciplina religiosa, né, e da pobreza devido aos privilégios e dispersas regras, né? Um exemplo disso foi o regime da dupla obediência durante o cisma da Igreja Ocidental. E depois disso, né, também tiveram os recrutamentos de noviços e na formação insuficiente no campo cultural e espiritual. Às vezes, os conventos eles se tornavam em meros refúgios para crianças pobres. Lutero, ele criticou a vida monástica no seu escrito Devotis Monastis. Lutero ele foi aí, para quem não sabe, um ex-monge agostiniano. Ele acreditava que a liberdade dos cristãos devia, né? Morreu já? Devia rejeitar a justificação por meio das obras, não ordenadas, né, por Deus, e que o homem realizava para se salvar. A exploração dos fiéis por parte do clero era um escândalo para ele. Na Alemanha, ela foi enfatizada pelo período político. O nacionalismo, então, ele estava crescendo por todos os lados. A acumulação de capital pelo Estado Pontifício, além de suas fronteiras e a ascensão da burguesia comercial na Europa, que apoiava a nobreza e a centralização de poder nas mãos do rei, encontrou energias nas críticas da Reforma Protestante. A figura do Papa monarca, possuidor de diversas propriedades para apoiar Lutero, a Reforma Protestante, então, ela acabou sendo uma das bases teóricas para o capitalismo se estabelecesse aí a partir do século XIX. Para algum governo aí ter o apoio econômico da burguesia, a limitação de poder da igreja, papado, ela foi necessária. Na Alemanha, aí, né, o país de Martim Lutero, 1555, foi assinada aí, então, a Paz de Habsburgo e ficou determinada que na Alemanha cada príncipe aí, ele teria o direito de escolher a religião para o seu principado. Vida boa. A igreja, então, ela condena o comércio, né? Era um pecado o desejo de enriquecer. Ela proibia o empréstimo de dinheiro a juros. Detentora e beneficiária do feudalismo, ela defendia o seu sistema econômico. Ocorreu aí também, neste período, a treta da venda de indulgências e a veneração de relíquias. Eram muitos os abusos econômicos e políticos do papado, mas Lutero ele combateu principalmente a venda de indulgências e a veneração de relíquias. A indulgência, né, era a absolvição de um pecado concedido pelo Papa, livrando aí o fiel do castigo do purgatório, né? Ou do castigo ou do purgatório, um dos dois ou de ambos. Então, essa doutrina, ela era desenvolvida aí no século XIII, né, por teólogos escolásticos, né? O tesouro dos merecimentos, ela era conhecida. Dizia-se que as virtudes de Jesus e dos santos que passaram aí pela terra, elas se acumularam nos céus. E esse tesouro, ele poderia ser sacado. Era como se fosse um banco, vamos falar assim, essas indulgências. Esse tesouro, né, ele era sacado pelo Papa em benefício dos fiéis. As
indulgências, de acordo com a doutrina escolástica, elas não eram aí para ser cobradas ou feitas como negócio. Mas os papas renascentistas as negociavam à base de comissão com os banqueiros. Exemplo, Fugger de Habsburgo, que vendia aí indulgências para o Papa Leão X. E como ocorria aí a veneração de relíquias? Esse elemento, ele existia há séculos. A crença em um poder curativo e até protetor nas relíquias fazia com que os fiéis peregrinassem em desertos, né, a fim de tocar uma figura, né? E isso alimentava o comércio fraudulento de relíquias pela Europa. Os nobres e camponeses, então, eles eram convencidos por mercadores de coisas absurdas, como que portavam uma lasca de madeira lá da cruz de Cristo. Isso foi combatido por Lutero, que viu esse comércio ocorrer em Roma e na Alemanha. No castelo de Wittenberg, Albert Bandesburgo, ele guardava aí 17 milhões de relíquias, né? Que ele poderia lucrar aí com 128 milhões de indulgências. Cara, assim, podre de rico, vender tudo isso aí. Certo. E qual que era a teologia especificamente desses reformadores? O catolicismo medieval, né, o fator primário dele, versus a teologia escolástica, era igual, então, à crença nas boas obras, para completar a fé pela salvação. Tinha aí também a teoria dos sacramentos, teoria de autoridade divina delegada a padres, né? Existiam, então, 2 sistemas diferentes de teologia da Idade Média. O primeiro deles era o agostiniano, formado por Santo Agostinho. Ele era mais pessimista em relação à condição humana. A teologia da salvação dele não baseada em obra, mas na predestinação que Deus determinou que o indivíduo ganhasse a vida eterna. Para ele, Deus já havia eleito os homens destinados à salvação. Sua fonte era Epístolas de São Paulo. Mais comum aí na Alemanha, a teologia dele. Mais comum aí na Alemanha de Lutero, essa teologia dele. Os seguidores adotaram e acreditando que era a interpretação mais lógica da fé. A segunda teoria era a teoria escolástica, que era mais otimista aí a condição humana, comum em toda a Europa, dominava ambientes acadêmicos, desenvolvida por Pedro Lombardi e Tomás de Aquino. Ela acreditava no livre-arbítrio, mediação para alcançar a salvação feita através dos sacramentos da igreja, que os apoiaria para não cair em desgraça. Os 3 sacramentos mais importantes do período eram o batismo, penitência e eucaristia. Então, meu povo, os reformadores, eles combatiam especialmente o sistema escolástico, embora ele estivesse incorporado à teologia oficial do cristianismo, sua doutrina nunca foi universalmente aceita. A escolástica, ela fortalecia a autoridade do clero, retorno ao cristianismo primitivo e a doutrina como fonte aí as escrituras. Elas rejeitaram o que não estivesse na Bíblia ou não fosse reconhecidas pelos papas da igreja. Condenavam o sacerdócio, o sistema sacramental, o celibato do clero e os ensinamentos escolásticos aí, eles eram considerados liberais até. O ideal religioso que fomentou aí a Revolução Protestante, ele repousava aí mais nos ensinamentos aí agostinianos, né? Aquela crença no pecado original, predestinação de alguns para a salvação, escravidão da vontade, da depravação dos homens, muito mais difíceis de justificar pela razão. E quais aí foram as causas políticas e econômicas da Revolução Protestante? Porque a igreja e a política é casada. E é um casamento cheio de treta. Bem, a formação de uma consciência nacional aí desde a Baixa Idade Média
ela havia o sentimento na Europa de independência em relação à interferência estrangeira, mais latente aí na Alemanha, França e Inglaterra. Eles encaravam o Papa como uma fonte externa de interferência na soberania nacional. Por exemplo, na Inglaterra aí do século XIV foram proclamados estatutos que limitavam o poder papal em sua religião. Os estatutos de provisões, eles tornaram sem valor as nomeações do Papa para cargos eclesiásticos. Na Inglaterra, e o Praemunire proibia o recurso a Roma de decisões dos tribunais ingleses. Enquanto isso, lá na França, uma lei abolia quase toda a autoridade papal em território francês, inclusive nomeações e cobranças de tributos. Enquanto isso, lá na Alemanha, devido ao sistema administrativo, não foi proclamada nenhuma lei nacional para repelir a Igreja de Roma. Mas existiam aí leis autônomas que proibiam nomeações eclesiásticas ou vendas de indulgências sem o consentimento de algum príncipe. O sentimento nacional ele era estimulado aí por príncipes e reis que tinham pretensões de autoridade suprema. Foram se formando aí estados nacionais. Isso gerou atritos com o papado, com os déspotas, no comando. A religião ela deveria então ficar dentro do seu controle, porque eles não poderiam exercer o poder supremo com uma dupla jurisdição dentro do seu país. Os príncipes então buscaram aí fundamentos para assumir o controle da religião no direito romano, com a doutrina aí de que o povo havia delegado todo o seu poder ao governante secular. O governo, então, ganhou na economia, ao eliminar os tributos papais, que eram recolhidos aí em seu território, além da apropriação das propriedades da igreja, que era a maior proprietária aí de terras da Europa Ocidental, além de bens imóveis, joias, metais preciosos. Muitos desses bens eles foram doados por reis e nobres, mas, por exemplo, Júlio II, ele liderou exércitos em campanhas militares, conquistando territórios para os estados pontifícios. O que aconteceu então? Ganhou-se aí com a quebra de restrição da igreja em relação aos juros, os banqueiros e governantes, a burguesia em ascensão, que ganhou, com essa quebra. As guerras, então, elas precisavam de money. E com a queda do regime feudal, muitos príncipes alemães estavam com dificuldades financeiras e de olho nos bens da igreja. Além disso, a captação aí de tributos da população por meio do dízimo fazia escoar boa parte da riqueza desses países para a Itália, Então, os comerciantes eles queriam o fim da autoridade papal, porque a doutrina escolástica ela condenava os negócios com o objetivo de enriquecimento e todo lucro, além da retribuição aos serviços prestados à comunidade, de acordo com a igreja, deveria ir ser entregue à igreja, para proveito dos necessitados. Isso não agradava o comércio, obviamente, porque também tinha outro fator. A cobrança de juros. Quando não existisse risco aí do negócio quebrar, a usura, que era essa cobrança de juros, ela era condenada. O lucro capacita o homem que empresta o dinheiro a viver sem trabalhar. Essa era a crença deles. Essas leis, então, elas não eram respeitadas nem mesmo pela própria igreja. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É aquele ditado, A Alemanha, do berço aí da Revolução Protestante, o país estava fraco e dividido. Não contava aí com a benevolência do Papa, mas Leão X aproveitou a fraqueza para vender indulgências e ganhar muito dinheiro. A igreja tinha aí muitas terras cultiváveis, a Alemanha era a maior vítima dos abusos papais. O país estava insatisfeito com a transição rápida da economia estática para a economia de lucros e salários. Para quem ficou comigo aí até agora, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Adeus!